Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 2 da prova discursiva de Física do PISM-1 de 2019. Ela diz o seguinte: granizos são pedras de gelo que se formam em nuvens de grande extensão vertical, denominada de cumulonimbus, cuja altitude pode variar de 6 km a 20 km. É dentro das enormes nuvens cumulonimbus, em temperaturas muito baixas, que as pedras de gelo se formam. Estas pedras de gelo caem das nuvens quando as fortes correntes ascendentes que existem dentro das nuvens cumulonimbus não conseguem mais sustentá-las no ar. Então, basicamente, ele está falando que a pedra de gelo ficou muito pesada e a corrente de ar que sobe não é forte o suficiente mais para mantê-la dentro da nuvem, então essa pedra de gelo vai cair. Continuando. No caminho entre a base da nuvem e o chão, as pedras vão derretendo, perdendo massa, mas mesmo assim podem chegar à superfície com um tamanho correspondente ao de uma bola de tênis de mesa. Seja uma pedra de gelo de massa m igual a 10 elevado a menos 2 kg que cai verticalmente a partir do repouso de uma altura h igual a 10 km. Então, uma pedrinha de gelo de 10 gramas de massa vai cair verticalmente de uma altura de 10 km. O que a gente vai ter que fazer? Letra A. Considerando a resistência do ar, uma pedra de gelo pode atingir o solo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Se o impacto do gelo com o solo ocorre no intervalo de tempo de 5 vezes 10 a menos 4 segundos, calcule a intensidade da força exercida pelo gelo sobre o solo. Então isso aqui é uma questão de dinâmica impulsiva, em que você tem uma força de alguma coisa no intervalo de tempo muito curto em que elas estão interagindo, mas também levando em consideração a quantidade de movimento, porque assim que ela bater no solo, ela vai ser freada, então uma quantidade de movimento final que vai ser zero. Então vamos colocar isso no quadro. Na letra A, nós temos aqui impulso igual a variação da quantidade de movimento. Mas aí você vai se lembrar que impulso é a mesma coisa que menos a força vezes a variação do tempo enquanto a força estava existindo. Então você pode substituir na sua fórmula aqui I por menos F vezes ΔT. Isso vai ser igual a uma variação de quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. Porém, nós acabamos de falar que a quantidade de movimento final vai ser zero, justamente porque no final do seu deslocamento, quando acaba aquela força de impacto com o solo, essa pedra de gelo vai estar parada. Então, nós podemos substituir a quantidade de movimento final por zero. O que acontece nesse momento que eu faço essa subtração de zero menos a quantidade de movimento inicial? Nós vamos ficar aqui, então, com menos a quantidade de movimento inicial. E aí você pode perceber que eu tenho sinal de menos dos dois lados, como se eu chegasse aqui e pudesse multiplicar, então, por menos 1 e deixar todo mundo positivo. Força vezes variação do tempo igual a quantidade de movimento inicial. Mas eu também tenho que lembrar que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Posso fazer essa substituição aqui também. Então, de início, só uma manipulação algébrica para que a gente consiga fazer uma substituição bem mais simples. Agora a gente pode substituir números e fazer nossos cálculos. De acordo com o enunciado, essa sua variação de tempo foi de 5 vezes 10 a menos 4 segundos. A massa do gelo é de 10 a menos 2 kg e a velocidade inicial dele era de 10 metros por segundo. Está tudo dentro do Sistema Internacional de Unidades, não preciso me preocupar então com conversões. Então já posso inicialmente fazer essa multiplicação aqui das potências de base 10. Vou puxar aqui para cima para a gente continuar fazendo aqui. Isso aqui foi só as fórmulas para a gente se basear. Então ficaremos com F vezes 5 vezes 10 a menos 4 igual a 10 elevado a menos 1. E posso pegar esse 5 vezes 10 a menos 4 que está multiplicando e passar dividindo. Então, terminando de fazer a conta aqui, lembrando que eu tenho um número 1 escondido aqui, então 1 dividido por 5 vai acabar dando 0,2, e as potências de 10 aqui vai dar 10 elevado a 3. Resumindo essa notação científica aqui, a gente chega numa força então de 200 newtons. Essa já é a resposta da sua letra A. Agora vamos dar uma olhada na letra B. Desprezando agora a resistência do ar, calcule a velocidade que a pedra de gelo teria ao atingir o solo. Considere a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como nós não temos o tempo que ela demora para cair, a melhor forma da gente calcular aqui rapidamente é fazendo a equação de Torricelli, que não usa tempo. Então, lembrando aí que Torricelli, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração,
vezes o deslocamento. Substituindo com os valores que ele informou. Velocidade final é o que a gente quer descobrir. Velocidade inicial da queda, ela estava lá na nuvem, vai começar a cair, então verticalmente esse deslocamento estava com uma velocidade de 0, vai começar a ser acelerado para cair. Mais 2 vezes a aceleração é da própria gravidade, a gente está desprezando a resistência do ar, então a gravidade ele informou para a gente que é 10, e esse deslocamento de 10 km, que a gente tem que passar para metro, então 10.000 metros aqui, para a gente fazer o nosso cálculo. Então primeiro só fazendo conta, 0 ao quadrado e essa multiplicação toda aqui. Então essa soma aqui de 0 com 200.000 é muito simples, vamos ter velocidade final ao quadrado igual a 200.000. Porém, a partir desse momento aqui, achei um pouco sacanagem. Numa questão de prova discursiva, em que você tem que se preocupar com o tempo da prova, você ia ter que tirar uma raiz quadrada aqui, né? Porque você vai passar esse expoente 2 para cá na forma de raiz. Então, uma raiz de 200.000 é algo um pouco inconveniente de você fazer. A coisa menos pior aqui é você se lembrar, então, que você pode fazer raiz de 20 vezes raiz de 10.000. E se você fizer uma fatoração, você vai chegar a raiz de 20, fica 2 raiz de 5, vezes a raiz de 10.000, então, que vai ser 100. Então, como você não pode usar a calculadora na hora da prova, talvez se você parasse aqui, então, na multiplicação 2 vezes 100, 200 raiz de 5, talvez já seja uma resposta considerada como válida. Então, velocidade em metros por segundo. Mas aqui só para nossa resolução, para dar um título maior de precisão, esse resultado dá aproximadamente 447 metros por segundo. Porém, sem ele ter te dado na questão aqui o valor da raiz de 5, para você considerar, não teria como a gente chegar sem uso da calculadora. Então, indicar como 200 raiz de 5 talvez já seja um bom caminho para você conseguir pontuar nessa questão. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!